Bom final de semana. Vocês ficaram calmos. Tchau, Bolsolovers. Tchau, Lulex, PTZ. Isso aqui no Brasil como uma coisa livre, absolutamente liberada. E Adrilho Jorge. Eu tive que fazer esses pequenos stories aqui, inserir essas imagens para tentar fazer uma explicação mais prática do que eu ficar tendo que responder comentários. E pior que as pessoas, algumas, nem todas obviamente, mas algumas pessoas ficam muito nervosas, muito aborrecidas e se sentem tipo violadas, que nós estamos desrespeitando, só que elas não percebem que elas na verdade talvez estejam desrespeitando e nem por isso eu tô ali tentando desmerecer, mas mostrar que a visão que eles têm sobre algo é uma visão que corrobora apenas com aquilo que querem e não com o que é de fato. Independente se você concorda ou discorda do Adrilho, se você apoia ou desapoia, isso é o que menos interessa no final das contas. O objetivo bem técnico, bem simples, claro e sucinto, para ser bem direto ao ponto, é que quando você pega recortes de algo, esse recorte ele é uma informação já que deve ser, não vou dizer contestada, mas deve ser questionada. Um outro fato é que quando você avalia depois aquele recorte, você entende o contexto, você deve avaliar que esse contexto ele pode sobrepor um comportamento padrão, ele pode sobrepor uma série de outros elementos, como um colega aí veio falar, colega não, né, um seguidor aí, nem eu conheço na realidade, nunca veio falar comigo, veio questionar porque você está se contradizendo aqui no contexto. Deixa eu explicar. O contexto onde acontece é uma coisa, o seu comportamento padrão é outra, e isso deve ser levado em consideração sempre. Ah, Anderson, mas naquele contexto ele fez esse movimento e esse movimento, depois daquela fala, o problema do movimento é porque a associação foi feita por conta daquilo que ele estava falando. Na verdade, ele não estava bem defendendo, porque eu fui assistir depois para entender, eu não vi como uma defesa, eu vi como um questionamento, por que um pode, por que o outro não pode. E eu acho que as pessoas começam a distorcer as informações e esse é um dos principais problemas que se tem, né, hoje em dia, que é o enviesamento. Existem os viés inconscientes, que é aqueles que ficam armazenados na nossa mente, e existem os viés de confirmação, que é aquele que você vai ver aquilo que te interessa, você vai confirmar a sua visão, e não de fato o fato em si como deveria ser feito.
Mas quando a gente olha para essa questão como um todo, e por que eu coloquei essas imagens? Coloquei oposição aqui, né? Coloquei do Lula e coloquei do John Kennedy. Porque quando você olha para um recorte, você enxerga aquilo que te interessa. Então, se você tem uma simpatia, por exemplo, pelo Lula, é natural que você tende a atribuir os significados, os adjetivos àquela imagem, de tal modo que corrobore, que vai favorecer você. Agora, se você já tem, você é contra, você é de outro partido, você tem uma outra opinião política, etc. Ou vamos colocar uma coisa bem contra. Se você é do turma do Bolsonaro, por exemplo, é natural que você olha para aquilo e fala, esse cara é ladrão, esse cara é isso e aquilo, e é natural. Eu não estou dizendo quem está certo ou quem está errado, eu não estou dizendo que você... Não, o que eu estou falando é que a tua convicção política, ou qualquer coisa que seja, ela é formada por conta dos teus vieses. E os teus vieses, eles só dizem respeito a você, e não uma regra geral. Então essa ideia de senso crítico, cuidado, senso crítico é sobre você, não é sobre o outro. Quando a gente posta esses conteúdos, a gente só quer uma coisa deles, que as pessoas aprendam algo. Anderson, mas eu não posso questionar? Pode questionar, pode fazer perguntas, não tem problema, a gente está aqui para ensinar. Mas não pode vir encher o saco. Porque eu paro uma coisa que eu estou fazendo, eu estou aqui produzindo as aulas do perito, eu estou produzindo aula para sábado, eu estou produzindo material que eu tenho que mandar para fora, eu tenho coisas do meu mestrado, tem uma série de coisas. Eu paro o meu trabalho, algumas outras coisas, para vir aqui compartilhar algo que possa agregar. E você ter gente chata que começa a te questionar, eu vou falar, cara, estuda porque eu tô aqui isso aqui não é um curso, é um post para explicar uma coisa. Para você entender, você vai ter que estudar. Não adianta você querer ficar pegando livros, PDF na internet ou lendo material simplista por aí. Não, isso aqui é só um post. É para te instigar. Agora você tem que querer estudar. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode achar o que você bem entendeu, o que você bem quiser achar. É um direito seu, eu não estou aqui para questionar. Acho que apesar de eu achar que todo mundo deveria saber linguagem corporal, porque é um conhecimento que ele te traz uma visão de mundo muito ampla, ele te traz inúmeras possibilidades, aberturas, ele te dá mais inteligência. Apesar de achar isso, eu não espero que todas as pessoas que são seguidoras aqui que vão fazer algum tipo de curso, nem do curso mais barato que a gente tem, que é o M7E, ao curso mais caro, que é a formação em perito. Eu não espero isso, porque eu sei que algumas pessoas olham isso apenas como uma curiosidade, como uma coisa bacana. Mas, para querer questionar, no sentido de querer confrontar, querer falar que é isso, é aquilo outro, cara, aí você tem que estudar. E aí eu vou ser chato com você, vou falar, cara, estuda. Mas é porque você fala, estuda, cara, porque é a mesma coisa que eu não sei nem apertar que parafuso, sabe? Eu acho que é uma questão de bom senso. Aí onde eu falo, não adianta você ter o senso crítico, sendo que se você talvez não tenha o que a gente fala que é o bom senso. Bom senso para avaliar aquilo que eu tô. Porque essa ideia de ter o senso crítico bem trabalhado é como ter a autoestima lá em cima. Mas quem garante, e aí é onde eu falo, você ter o bom senso, você começa a ponderar. Quem garante que o seu senso crítico ele é certo? Quem garante que a sua visão, a sua opinião tem algum fundamento? Porque você pode ter opinião e ela deve ser respeitada, mas a sua opinião tem fundamento até que ponto? Até que ponto a minha opinião ela deve sobrepor o conhecimento de alguém que é especialista no assunto? Fica a dica.